Bom dia a todos, vamos dar continuidade ao estudo das funções oxigenadas. Na aula de hoje vamos falar sobre os ácidos carboxílicos. É todo composto orgânico que possui o grupo funcional carboxila, que é o grupo carbonila mais a hidroxila. Pode ser representado dessa forma, C-O-OH, ou dessa fórmula COOH. Trago aqui para vocês dois exemplos, função ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos possuem alto ponto de ebulição, sendo que aumenta com o tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, maior vai ser o ponto de ebulição. E outra característica é que as cadeias pequenas são solúveis em água. A obtenção desses ácidos carboxílicos. Então, a partir de um hidrocarboneto, ele é oxigenado e forma um álcool. Ele é oxigenado, forma um aldeído. Ele é oxigenado e forma um ácido carboxílico. Os ácidos podem ser classificados de acordo com o tipo de cadeia, em cadeias alifáticas, tá aqui um exemplo, ou cadeias aromáticas, tá aqui ligado a uma cadeia aromática. E quanto à quantidade do COOH, pode ser classificado como monoácido, apenas um, ou diácidos ou triácidos, conforme o número de carboxilas presentes na molécula. A sua nomenclatura IUPAC é iniciada com a palavrinha ácido, seguida do nome do hidrocarboneto correspondente e com a terminação oico. Então, vamos a esse exemplo. Então, a gente inicia com a palavrinha ácido, met, et, prop, tá aqui, entre carbonos, apenas ligações simples, e é um ácido carboxílico, terminação oico, ácido propanoico. Havendo necessidade de numeração, devemos iniciar pelo carbono do grupo funcional. Então, o grupo funcional é aqui. Então, vamos iniciar a contagem por ele. Nesse caso, nós temos um radical aqui. Então, é a palavrinha ácido, a indicação de qual radical e onde esse radical está. Então, no carbono 2, a gente tem um radical metil. É uma cadeia carbônica de 4, então, but, entre os carbonos, apenas ligações simples, e é um ácido carboxílico, terminação oico. Para fixar, mais um. Então, a primeira coisa, identificar a função, tá aqui, achar a cadeia principal. O que não faz parte da cadeia principal são radicais. Numerar essa cadeia principal, sendo que o menor número é aquele que faz parte da função oxigenada, que a gente está vendo. E agora a nomenclatura. A gente inicia com a palavrinha ácido, depois vai colocando os radicais. Então, vamos lá. Então, a palavrinha ácido, no carbono 2, eu tenho o etil, eu tenho aqui 3 metil, então no carbono 3 eu tenho um, no carbono 3 eu tenho outro e no carbono 4 eu tenho outro. Então, 3,3,4. O prefixo para 3 é trimetil, a cadeia tem 6 carbonos, então é um hexa. A ligação entre esses carbonos é apenas ligações simples, e a terminação oico. Então, essa é a nomenclatura de acordo com a IUPAC. Como há ácidos carboxílicos de cadeia muito longas, é comum abreviar suas fórmulas. Por exemplo, esse aqui, o ácido esteárico. Ele pode ser escrito desse tamanhozão ou a gente pode usar esse modelinho de abreviação ou esse modelinho de abreviação. Então, tá aqui a função, aqui ele pertence, e aqui juntou a quantidade de carbono e hidrogênio. Nesse outro, tá aqui a função que ele pertence, juntou quantas vezes apareceu o CH2 e quantas vezes apareceu o CH3.
Tem também, para os ácidos carboxílicos, a nomenclatura usual. E essa nomenclatura usual, ela vem dos nomes antigos que lembram de onde esses produtos foram extraídos. Por exemplo, o ácido metanóico, na IUPAC, ele é conhecido na usual como ácido fórmico, porque ele foi extraído das formigas. O ácido etanóico, ou ácido acético, de acordo com a usual, e o ácido butanóico, conhecido como ácido butírico. Vou falar um pouquinho melhor deles agora. Os principais ácidos carboxílicos. Existem muitos outros, eu trouxe esses exemplos que é a mais comum do nosso dia a dia. Então, o ácido metanóico, ele é líquido, incolor, cáustico, de cheiro forte e irritante. Foi inicialmente obtido pela destilação de formigas vermelhas, originando seu nome usual, ácido fórmico. Industrialmente, ele é preparado pela seguinte reação: monóxido de carbono entra em reação com uma base, o hidróxido de sódio, nessas condições e forma o formiato de sódio, que entra em reação com o ácido sulfúrico, formando o ácido fórmico. O ácido fórmico ele é usado no tingimento de tecidos, na produção de outros compostos orgânicos, como, por exemplo, o desinfetante. O ácido etanóico. Características: líquido incolor, tóxico, de cheiro penetrante, possui sabor azedo, solúvel em água, álcool e éter, responsável pelo sabor azedo do vinagre. É usado no preparo de perfumes, sedas artificial, acetona e corante. Está presente no vinagre, na solução aquosa de 4 a 6% em volume de ácido acético. E é utilizado para temperar saladas. Ele pode ser obtido por oxidação do álcool etílico, então tá aqui, ó, recapitulando a função álcool, oxidação formou o ácido etanóico, ó, MET-ET. Ou a partir do metanol, nessas condições, ou a partir de derivados de petróleo, que também é um processo industrial. O ácido pentanóico, como a IUPAC ou pela usual, o ácido valérico. É encontrado em uma planta chamada valeriana, daí seu nome usual, é o responsável pelo cheiro do queijo Roquefort. Tá aí a estrutura dele. E o ácido butanóico é o nome oficial do ácido butírico, que quer dizer manteiga, boitiron, pelo grego, né? É responsável pelo cheiro desagradável da manteiga rançosa. Então, pela IUPAC é o ácido butanóico e pela usual o ácido butírico. Os principais derivados dos ácidos carboxílicos são sais, ésteres, anidros e cloretos de ácido. Essa formação pode ocorrer através dessa reação, chamada de reação de salificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ácido carboxílico, ele vai reagir com uma base e vai formar um sal orgânico. E, como subproduto, uma molécula de água. Prestem atenção aqui, ó, sai daqui um hidrogênio daqui, mais a hidroxila daqui e forma essa água. E aqui tem a junção. Então, entra esse cátion no lugar desse hidrogênio. E como é que a gente dá nome a esses sais orgânicos formados? Então, vai vir um prefixo, infixo, palavrinha O, palavrinha ato, de, mais nome do cátion. Então, de acordo com o que a gente viu aqui nesse exemplo, a gente pegou um ácido carboxílico e reagiu com um hidróxido de sódio. Nesse aqui, veio um ácido carboxílico e reagiu com um hidróxido de potássio. Então, saiu aqui a hidroxila, aqui tinha um OH, não é isso? Sai esse OH daqui, tinha aqui um KOH,
sai esse OH da base e formou a água. E esse potássio, ele entrou aqui no lugar do hidrogênio. Então, a partir de um ácido carboxílico, formou esse sal orgânico. Então, vamos dar nome. Tá aqui a cadeia principal. O que não é cadeia principal são os radicais. Então, enumerando, né? Aqui é o número 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho metil. O prefixo para 2 é dimetil. É uma cadeia de 4 carbonos, but. Entre os carbonos, apenas ligação simples, an, então já foi o infixo. Aí agora entra aqui, ó, a palavrinha O, a palavrinha ato de e o nome do cátion. No caso desse sal formado é o potássio. Então vai ficar 2,3 de metilbutanoato de potássio. Outro exemplo. Tá aqui a função C dupla O era um O. Aqui era um OH. Esse H, no mesmo esqueminha de cima, saiu, juntou com o OH da base, formou a água. E aqui entrou o potássio. Então, a cadeia principal é essa. E aqui nós temos o radical. Então, vem fenil, prefixo para um carbono é met. A ligação só pode ser simples e entra agora na estrutura ali da nomenclatura dos sais orgânicos. A palavrinha O, a palavrinha ato, de o nome do cátion. Aqui no exemplo é potássio também. E outro derivado são os anidros orgânicos, que são anidros orgânicos. A palavrinha A vem de negação. Então, quando a gente junta dois ácidos carboxílicos, a reação juntando dois ácidos carboxílicos, ocorre a desidratação. Então, sai aqui uma molécula de água e tem aqui a junção, ó, formando um anidro. Nomenclatura vai ser a palavrinha anidro mais o nome do ácido de origem. Então, aqui era um ácido etanóico, vai formar um anidro etanóico. Só substituir a palavrinha ácido pela palavrinha anidro. Então, com isso, a gente viu os ácidos carboxílicos e para a próxima aula a gente vai ver a última função orgânica oxigenada, que é o éster. Até a próxima aula, uma boa semana a todos.